Terror terrível. Esse é o dragão que aparece no primeiro filme tentando roubar comida dos vikings como se fosse um pardal com síndrome de grandiosidade. O terror terrível é, oficialmente, a menor espécie de dragão conhecida no universo. É um dragão da classe brasa que não ameaça ninguém. Cabe na palma de uma mão, tem um fogo tão fraco que mal esquenta uma fogueira, e a única coisa que ele faz com eficiência é ser irritante. Mas tem uma vantagem: eles são espertos. Mais do que parecem. O Soluço treinou um deles em minutos no primeiro filme, e isso não foi sorte. Foi porque essas criaturas têm uma capacidade de aprendizado fora do comum para uma espécie tão pequena. Na série Pilotos de Berk, eles aparecem em grupos e conseguem coordenar ações simples. No fundo, o terror terrível é uma piada que anda, mas uma piada inteligente. Mas na lista está classificado como mais inútil. Hot Purple. Se dragões existissem de verdade, o Hot Purple seria o que você encontra dormindo debaixo de uma ponte. Ele também é um dragão da classe brasa, mas tem como característica principal ser impossível de acordar. Não é exagero, ele passa a maior parte da existência dormindo, e quando acorda, ainda leva um tempo considerável para processar que está de pé. Ele é um dragão da classe rocha, mas tem como característica principal ser impossível de acordar. O Hot Purple cospe magma, e como pertence à classe rocha e tem uma resistência física decente, mas o poder ofensivo é tão subutilizado quanto a disposição do bicho. Na prática, é um tanque que não quer sair da garagem. O Hobogrunt é o dragão mais emotivo que você vai encontrar nessa lista. Literalmente. Ele é da classe brasa e muda de cor conforme o humor, como um camaleão gigante com ansiedade social. Se está relaxado, cores suaves. Se está irritado, fica vermelho como sinal de trânsito. Aparece na série Dragões, corrido até o limite e é descrito como naturalmente dócil. O problema é que dócil aqui é quase um eufemismo para não vai te atacar a menos que você realmente insista nisso. Ele ataca quando está extremamente pressionado, e mesmo assim, o nível de destruição é baixo. O que o torna fascinante não é o poder, é o comportamento. Ele funciona como um medidor de tensão do ambiente. Tem um Robogrunt por perto, olha para ele antes de tomar qualquer decisão. Scuttleclaw da classe afiada, mas é filhote. E isso resume tudo. Aparece em Como Treinar Seu Dragão 2, vivendo nas cavernas de gelo de Valka, e é essencialmente caos com asas. Desobedece qualquer comando, corre quando não deveria, grita quando ninguém pediu. O problema do Scuttleclaw não é só que não tem poder real de causar dano sério nessa fase. O problema é que ele é completamente imprevisível por puro excesso de energia. É o tipo de criatura que derruba a estante sem querer e depois olha pra você com aquela cara de "não fui eu". Ele mais velho provavelmente sobe bastante nessa lista, mas por enquanto é apenas uma dor de cabeça gigante. Garra trovejante. Imagine uma lagarta. Agora imagine essa lagarta com o tamanho de um caminhão, pernas demais e fogo básico. Esse é o Garra Trovejante, da classe Rastreador. Aparece brevemente na franquia e não deixa muita saudade. Movimento lento, fogo de nível introdutório, nenhuma característica que justifique temer a criatura. O que o salva do esquecimento total é o visual. Ele parece pertencer a outro gênero de ficção científica, mas em combate é o tipo que você desvia e segue em frente. Rastreador de lama. O rastreador de lama vive na lama. Literalmente, esse é o habitat favorito da espécie. E o arsenal principal não é fogo, é cheiro. Ele libera um odor tão intenso que desorienta presas e inimigos, deixando o ambiente confuso o suficiente para ele escapar ou se reposicionar. O problema é que ele raramente confronta. O rastreador de lama é um dragão de fuga e confusão, não de ataque direto. Contra humanos preparados, a desorientação passa rápido. É uma espécie que depende muito mais do elemento surpresa do que de qualquer poder real. Doce Morte. Esse tem o nome mais enganoso dessa lista. O Doce Morte imita o visual de uma flor ou planta para atrair presas pequenas, pássaros, roedores, outros animais menores. É basicamente uma armadilha biológica com asas e uma personalidade de preguiçoso absoluto. Para humanos adultos, inofensivo. A armadilha não foi projetada para funcionar em escala humana. Aparece nas mídias expandidas da franquia como curiosidade taxonômica mais do que como ameaça real. Mas o nome Doce Morte uma criatura inofensiva é, no mínimo, o melhor marketing de dragão dessa lista. Cortador de chuva. O cortador de chuva usa as asas de um jeito incomum, como guarda-chuva, literalmente, protegendo o corpo durante chuvas enquanto ainda consegue voar. É uma adaptação interessante, mas que fala mais sobre sobrevivência do que sobre combate. Individualmente, o poder ofensivo é baixo.
Em bando, eles se tornam mais eficazes. Há uma coordenação de grupo que eleva o nível de ameaça, mas um cortador de chuva sozinho contra qualquer viking experiente não termina bem para o dragão. Hakatu. Bico forte, tamanho pequeno, personalidade irritante. O Hakatu tem um bico capaz de partir madeira com facilidade, o que o torna problemático para propriedades e embarcações, mas não necessariamente perigoso para humanos. É o tipo de dragão que você não quer perto de uma cabana de madeira, mas que também não vai perder sono por causa dele. Chato, sim. Ameaça existencial. Definitivamente não. Windstriker. O Windstriker tem velocidade. De verdade. É uma das espécies mais rápidas nessa faixa da lista. O problema é que velocidade sem poder ofensivo é só uma corrida muito bonita. Sem arsenal que justifique o medo, o Windstriker acaba sendo aquele dragão que chega rápido, faz pouco e vai embora. Pertence à classe afiada, que normalmente carrega bastante peso, mas não no caso dele. Fumaça fumegante. Aqui nós começamos a subir um pouco o nível de ameaça, mas o fumaça fumegante não quer te matar, ele quer o seu metal. Essa espécie rouba objetos metálicos compulsivamente para construir ninhos e faz isso com uma eficiência que beira o profissional. Aparece em Defensores de Berk, em um episódio onde praticamente desarmam toda a aldeia de Berk sem nenhum confronto direto. Para vikings que dependem de espadas, machados e armaduras, isso é devastador de um jeito bem específico. Ele não mata, mas pode te deixar completamente vulnerável para qualquer coisa que venha depois. Lagarta de fogo. Individualmente, uma lagarta de fogo é uma larva bioluminescente com chamas fracas, praticamente inofensiva. O perigo muda de escala quando você percebe que elas nunca estão sozinhas. Em colônias, as lagartas de fogo conseguem acumular calor coletivo de forma que chega a ser relevante, até para uma fúria da noite. Na série Pilotos de Berk, o Banguela literalmente precisa de uma rainha lagarta de fogo para recarregar as gengivas depois de gastar energia demais. A rainha da colônia está bem mais acima nessa lista, mas as operárias, isolada, são pouca coisa. São do tipo de poder que mora no coletivo, não no indivíduo. Snafflefang, dragão que come cristais de gelo. Isso não é uma metáfora. O Snafflefang tem mandíbulas fortes o suficiente para triturar gelo sólido como se fosse um petisco. O que isso significa em combate? Que aquela mordida vai embora com o que quer que esteja na frente. O temperamento é geralmente calmo, o que baixa consideravelmente o nível de ameaça. Mas geralmente calmo é uma frase que ninguém quer testar na prática. Buffalord. O Buffalord é o dragão mais útil dessa lista, por uma razão completamente inesperada. A saliva dele cura doenças. Não qualquer doença. Especificamente a flagelo de Odin, uma praga letal que aparece em corrida até o limite e que só tem uma cura conhecida. É raramente agressivo, tem porte grande e uma armadura corporal razoável, mas o instinto do bicho é fugir e se esconder, não atacar. No universo da franquia, o Buffalord é mais valioso vivo e em paz do que como ameaça. Curiosamente, isso o torna um alvo. Tem gente que vale muito nesse universo quando não é perigosa. Sandbuster. Vive debaixo da areia e usa isso a seu favor. O ataque surpresa do Sandbuster funciona exatamente porque ninguém espera que o chão abra embaixo dos pés. O problema é que contra alguém preparado, alguém que sabe que aquele trecho de areia está ativo, ele perde quase toda a vantagem. É uma espécie que depende 100% do fator surpresa. Sem ele, é só mais um dragão médio com mecânica de emboscada limitada. Slickificador. O Slickificador cospe um líquido altamente escorregadio que transforma qualquer superfície em uma pista de gelo. Parece inofensivo, até você imaginar o que acontece quando um viking em armadura cai de um penhasco porque o chão deixou de funcionar. O caos que ele cria é real, mas o dano direto é indireto. Ele não ataca, ele transforma o ambiente em um risco, difícil de tratar como ameaça mortal quando a criatura em si não quer te machucar. Espinhoso, o dragão curandeiro. Isso existe. O espinhoso usa projeções de gelo, não para congelar inimigos, mas para tratar ferimentos, e faz isso com uma precisão que parece intencional, como se a espécie tivesse desenvolvido esse poder especificamente para cuidar de outros dragões. Aparece em corrida até o limite e é uma das espécies mais pacíficas do universo. Atacar é o último recurso, ele prefere curar a ferir. O que num universo cheio de criaturas que explodem coisas por instinto é genuinamente extraordinário. Paelmo. O nome já entrega. Tem uma cabeça em formato de pá que usa para cavar. É bom nisso. Muito bom. Mas cavar, por mais eficiente que seja, não é exatamente uma habilidade que gera medo. Luta quando provocado, defende território quando necessário, mas não toma iniciativa ofensiva.
É o tipo de dragão que existe pacificamente, a não ser que alguém tome a decisão explícita de incomodá-lo. Dente frio. Ele é tímido. Essa é a palavra que melhor define o dente frio. Congela inimigos quando ameaçado. O gelo não é permanente, mas imobiliza o suficiente para escapar. O padrão comportamental é sempre o mesmo: evitar, não confrontar. Tem potencial de ser mais perigoso do que o ranking sugere se encurralado. Mas como a criatura faz absolutamente tudo para não chegar nesse ponto, raramente importa. Mandíbula chocante. Descarga elétrica. É isso. O mandíbula chocante gera eletricidade e libera em curtas explosões. O problema é que a intensidade é baixa, mais susto do que perigo real na maior parte dos casos. O que eleva levemente o risco é o contexto. Em água ou em ambientes fechados, mesmo uma descarga fraca pode ser letal. Fora desses cenários, é um choque de porta giratória com asas. Gronkle. E aqui finalmente aparece um dragão que você provavelmente conhece. O Gronkle é o companheiro do perna de peixe, gordo, lento, com cara de quem acabou de acordar de um cochilo de 3 horas, mas com uma capacidade ofensiva que surpreende quem subestima. Ele come pedra, a digere e cospe bolas de magma. A precisão é razoável, o impacto é real. O problema é a velocidade, ou a falta dela. Um Gronkle em terreno aberto é controlável. Um Gronkle num espaço fechado, onde você não consegue criar distância, aí a conversa muda. Batatão, o Gronkle do perna de peixe, tem mais personalidade do que metade dos personagens secundários da franquia. Isso também conta. Muldruffle. O perigo do Muldruffle não vem de poder bruto, vem de imprevisibilidade. Ele dispara fogo sem controle aparente, em direções aleatórias, como se o instinto de combate fosse mais forte do que qualquer capacidade de mira. Isso o torna perigoso de um jeito particular. Você não sabe o que vem. Contra adversários calculistas, a aleatoriedade pode ser vantagem pura, mas o próprio Muldruffle sofre com isso. Sua falta de controle é uma fraqueza, tanto quanto um trunfo. Snaptrapper. Ele tem 4 cabeças. Isso já seria suficiente para elevar qualquer criatura a alguns níveis. O Snaptrapper vai além. Cada cabeça libera um cheiro diferente, e a combinação imita o aroma de chocolate. Sim, chocolate, para atrair presas. É uma emboscada biológica de alta sofisticação. As vítimas chegam animadas, o Snaptrapper espera. É um dos predadores mais elaborados dessa faixa da lista, mas o padrão de ataque é previsível uma vez que você entende a mecânica. O problema é que a maioria das vítimas não entende a mecânica a tempo. Derviche diabólico. O derviche diabólico cria redemoinhos de fogo voando em padrões específicos. É caótico visualmente. Parece mais poderoso do que é. O fato é que o padrão de ataque, uma vez identificado, se torna previsível. E padrões previsíveis em combate são fraquezas, não forças. Ainda assim, enfrentar um pela primeira vez sem saber o que esperar é uma experiência que ninguém pede para repetir. Garra da destruição. Eletricidade em nível moderado e uma construção corporal que prioriza defesa sobre ataque. O Garra da Destruição é mais guardião do que predador. Aparece nos jogos da franquia como um dragão territorial que defende área em vez de caçar ativamente. Pertence à classe rocha, o que significa que quando resolve atacar, a descarga é mais intensa do que os mordida estrondosa mais abaixo nessa lista, mas a postura é defensiva por padrão. Terror noturno. Sozinho, um terror noturno não é problema. Sério. Individualmente, é uma criatura pequena, de fogo fraco que prefere fugir a enfrentar. A história muda completamente em bando. Aparece em corrida até o limite em um episódio fundamental onde centenas deles se unem e formam estruturas coordenadas. A silhueta de um dragão gigante, movendo-se como uma entidade única. É uma das imagens mais perturbadoras da série. A ameaça não está no indivíduo, está no coletivo, e os bandos de terror noturno são grandes. Esse é o último da faixa mais baixa. Daqui pra frente, o nível começa a subir de verdade. Chicote de chamas. O chicote de chamas fecha essa primeira faixa com estilo. As caudas dessa espécie funcionam como chicotes de chama, rápidas, precisas, com alcance suficiente para pegar alguém que achava que estava a uma distância segura. É territorial e eficaz em combate próximo. Não tem o poder bruto dos dragões mais acima, mas a combinação de velocidade de cauda com chamas direcionadas faz do chicote de chamas o primeiro da lista que você genuinamente não quer no seu espaço. Terremoto catastrófico. Aqui a conversa muda de tom. O terremoto catastrófico é enorme, faz o Gronkle parecer um filhote. E o poder ofensivo não vem de fogo nem de veneno, vem de física pura.
Quando rola sobre o terreno, provoca tremores que sentem a quilômetros de distância. A velocidade continua sendo um problema. É lento. Mas em terreno aberto, onde não tem para onde fugir, a lentidão do terremoto catastrófico não importa mais, porque o solo embaixo dos seus pés já está vibrando antes de ele chegar. Aparece em corrida até o limite e confirma que o universo tem dragões que não precisam de fogo para serem devastadores. Dramilhão. O Dramilhão imita qualquer tipo de fogo que já viu. Plasma, chamas, gelo projetado. Se ele observou uma vez, consegue reproduzir. É um copista de combate de altíssima eficiência. O limitador é o porte pequeno. Toda aquela versatilidade no corpo compacto significa que o alcance e a intensidade de cada disparo são menores do que o original. É como ter acesso ao menu completo, mas com porções menores. Em Colônia, que aparece mais acima na lista, isso muda drasticamente. Aqui, sozinho, é impressionante, mas manejável. Timberjack. Asas afiadas como serras industriais. O Timberjack voa em baixa altitude pela floresta e as asas cortam tudo que estiver no caminho. Árvores, estruturas de madeira, qualquer coisa que não seja pedra. É um dragão que transformou o voo em arma diária. E florestas, que normalmente são refúgio e cobertura, se tornam zonas de risco quando um Timberjack está circulando. Ground-Sickle, variante gelada do Gronkle. Mesma estrutura física, mesma lentidão característica, mas em vez de magma, projeta blocos de gelo com precisão considerável. No inverno, ou em qualquer ambiente frio, o Ground-Sickle se torna muito mais mortal do que o Prima de Lava. Congela inimigos no lugar, e imobilização nesse universo equivale à derrota. Escalderível, água fervente projetada sob pressão. Perto do mar, o escalderível tem acesso ilimitado ao que precisa para operar, e o jato de água, a temperatura de escalderível, é devastador contra madeira, cordas e carne humana. O problema está fora do elemento. Em terra, longe d'água por tempo suficiente, o escalderível perde a capacidade de aquecer os tanques internos e o poder cai drasticamente. É o tipo de criatura que você nunca quer ver no porto, mas que pode ser neutralizada, afastando do oceano. Transformasa, invisibilidade mais ácido corrosivo. Essa combinação é objetivamente perturbadora. O Transformasa consegue se camuflar de forma tão completa que Viking nenhum consegue detectar antes que já seja tarde. E quando ataca, o ácido dissolve armaduras, madeira e, em contato prolongado, rocha. Aparece em pilotos de Berk e corrida até o limite, como uma das espécies mais difíceis de combater simplesmente porque você não sabe onde ela está. O fato surpreendente. Filhotes de Transformasa nascem com ácido ativo, desde o primeiro dia. Espectro da areia. Visualmente, a Espectro da areia é quase indistinguível de uma Fúria da noite. Mesma silhueta, velocidade comparável, plasma funcional, mas sem a precisão absoluta que torna o Banguela único. É um imitador de alto nível. E essa semelhança com a espécie mais equilibrada da franquia já gerou confusão suficiente para colocar a Espectro da areia em situações que normalmente não seriam dela. Aparece nos jogos da franquia com frequência e é consistentemente subestimada por parecer familiar. Tufão Merengue. O Tufão Merengue fecha o primeiro vídeo com uma demonstração de escala. Ele não apenas cospe fogo, ele voa em círculos, criando redemoinhos de chama que crescem com a velocidade da rotação. É destruição em área. Não tem alvo específico, tem zona de impacto. Aparece em corrida até o limite e é um dos dragões mais espetaculares visualmente dessa faixa. O problema é que o padrão circular é mais uma vez previsível. Mas previsível e fácil de evitar são coisas diferentes quando o redemoinho tem 15 metros de diâmetro. Esse é o nível 35, o fim da primeira parte. E se você achou que estava ficando intenso aqui, os próximos 70 da lista vão mostrar o que a franquia realmente guardou. A franquia, Como Treinar Seu Dragão, tem 107 espécies catalogadas. 107. Não dava para encaixar tudo em um vídeo, só sem transformar isso em um filme. Então, decidi dividir em partes. Esse foi o vídeo 1. Os dragões que vão do inofensivo ao mediano, do terror terrível que rouba comida até o tufão merengue que cria tornados de fogo. Essa é a primeira vez que estou trazendo esse formato mais explicativo para o canal, então preciso do feedback de vocês. Comenta aí o que vocês acharam e deixa o like aí que se esse vídeo aqui bater 1000 likes vou entender que vocês curtiram. Se você ficou até aqui, já sabe mais sobre o universo de Como Treinar Seu Dragão do que a maioria das pessoas. Não esquece de se inscrever no canal que acabamos de bater 10.000 inscritos e fica ligado que semana que vem vai ser uma semana de vídeo todo dia em comemoração a esse marco. Até o próximo vídeo!